O ano é 2008 e você quer viajar para um novo lugar com os amigos ou talvez em casal, quer alugar ali talvez um quarto, uma sala vazia, uma casinha pequena, só para ficar ali 2 noites ou 3 noites no máximo naquela viagem. E bom, existe um site que oferece esse tipo de serviço, porém o problema é que devido ali àquele sistema que eles adotaram, que foca muito ali em lugares baratos e simples, você acaba não sabendo exatamente o que você está alugando. Se é um quarto de um apartamento vazio, uma pequena cabana no meio do mato, um bunker soviético ou cativeiro abandonado. E bom, isso é um problema para o site que oferece esse serviço, para os donos daquela empresa, porque isso acaba gerando uma percepção ali não muito agradável com essa experiência. Devido a isso, eles começam a perceber que se eles querem crescer, eles precisam se posicionar melhor. Com isso, eles passam a adotar um novo sistema de comunicação, deixando de dar tanto foco ali no custo-benefício e passando a dar mais foco em outros aspectos, como a experiência da sua viagem, uma experiência inesquecível, até mesmo um senso de pertencimento. E assim surgiu a Airbnb. Se você é empresário, tem uma empresa, um projeto, uma marca e quer melhorar os seus resultados, uma das melhores formas de fazer com que a sua empresa cresça, fazer com que o seu faturamento aumente ou você consiga atingir os seus objetivos como um empreendedor, é utilizar o marketing. E uma das ferramentas mais essenciais do marketing para fazer com que o seu negócio seja melhor posicionado no mercado e gere mais resultados e uma percepção de valor melhor e maior dos seus consumidores é através do branding. E é deste processo, deste fundamento, deste pilar estratégico de crescimento que nós vamos conversar neste vídeo. Olá empreendedor, olá empreendedora, sejam todos muito bem-vindos a 3D Pixel. Vamos deixar o caminhão passar e parar de fazer barulho no fundo do meu vídeo para eu poder fazer a apresentação novamente. Acho que melhorou? Olá empreendedor, olá empreendedora, sejam todos muito bem-vindos a 3D Pixel. Meu nome é Guilherme Eike, profissional de marketing pela Universidade Estácio de Sá, tenho 23 anos e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o processo de branding e posicionamento de mercado, a base estratégica, o pilar essencial da sua estratégia de marketing, para que você possa crescer e escalar os resultados do seu negócio. E bom, afinal, o que é o branding e o posicionamento de mercado? Na minha opinião, o branding ele é um processo, uma construção que passa por duas fases principais, certo? A primeira fase é a construção estratégica, a construção da base do branding propriamente dita, ou seja, todas as características de fato da marca e toda a estratégia da comunicação, que é a base de fato. E a segunda fase, que é a execução diária e contínua ao longo do tempo, ao longo de todo o período de vida da sua marca, dia após dia, em todos os processos comunicativos com o qual a sua marca se conecta com o público-alvo. O problema é que muito empreendedor acaba confundindo o branding com identidade visual, certo? Então, quando você fala em branding, para quem não conhece muito sobre o assunto, logo os primeiros pensamentos do empreendedor podem ser cores da marca, logotipo, talvez slogan, artes visuais e etc. E tudo bem, esses elementos fazem parte do branding de uma certa forma, fazem parte da identidade visual e a identidade visual é um dos elementos do branding. Mas o branding como um todo não é isso, o branding não é logo, não é a imagem estética visual da sua marca propriamente dito. O branding está mais para uma construção de marca e tem muito mais a ver com a mensagem que você quer passar e a construção da narrativa que a sua marca conta do que com a imagem propriamente dita, certo?
Então, basicamente, é uma base estratégica no qual a sua empresa baseia todo o processo comunicativo. É essa base que vai direcionar, vai orientar, vai nortear toda a sua comunicação, do atendimento presencial ao atendimento por WhatsApp, por ligação, por telefone, aos conteúdos que você posta nas suas redes sociais, aos flyers e panfletos que você desenvolve para fazer impressão e distribuir, todos os pontos de comunicação, todos os pontos de contato, tudo no que envolve o contato entre a sua marca e o mercado é definido, então, pela estratégia que está dentro do seu branding, dentro da base deste pilar. Em 1980, a Alpargatas S.A., ou talvez como você conheça como Havaianas, passava por um processo bastante complicado na sua história. A marca estava perdendo espaço no mercado e tendo uma queda brusca nas suas vendas devido a uma percepção que estava acontecendo entre as pessoas de que a linha de produtos principal, os chinelos Havaianas, eram uma commodity, um produto de baixo valor, de baixa percepção, até mesmo associado a classes econômicas menos favorecidas. Isso, é claro, acabou fazendo com que as vendas das Havaianas caíssem drasticamente. E para contornar esta situação, eles decidiram então reposicionar a sua marca, criando campanhas com pessoas famosas, atores famosos, grandes artistas da época, utilizando as Havaianas e mostrando que até mesmo pessoas famosas ou pessoas da alta sociedade, digamos assim, utilizavam Havaianas. Não é que o produto fosse exclusivo para pessoas mais favorecidas ou para pessoas famosas, mas sim que o produto servia para todo mundo, e assim surgiu a ideia do Havaianas todo mundo usa, se reposicionando como uma marca que entregava experiência única, deixando assim de ser a marca de chinelo que você usa como calçado e passando a ser um estilo de vida e representação de autenticidade, o que destacou ela e separou ela de todos os outros concorrentes. Hoje, é claro, a Havaianas está presente em mais de 100 países do mundo, tem aí diversas linhas de produtos variadas e diferentes e superou esses problemas que ficaram no passado. Mas a lição que fica é a mesma do que eu trouxe na história do início do vídeo. A forma como você posiciona a sua marca diz muito sobre os resultados que você está tendo. Se hoje a sua empresa está deixando a desejar em termos de resultados, ou se ela até gera bons resultados, mas você gostaria de melhorar ainda mais, muito pode ter a ver com a sua base estratégica, ou seja, com o branding da sua marca. Ter um posicionamento no mercado é essencial, porque se você não tiver, você vai ser só mais um no meio da multidão. Por outro lado, quando a sua marca ela consegue se posicionar e se diferenciar, mesmo inclusive que ela ofereça produtos ou serviços mais caros, ou que a estratégia de comunicação dela seja mercados mais segmentados e não mercado de massa, ela consegue mais resultados, porque ela deixa de competir e passa a oferecer uma experiência única. Ela gera mais facilidade na fidelização, porque quem compra com aquela marca entende o valor que ela entrega, não apenas com o produto ou com o serviço, mas com toda a experiência agregada. E é engano seu se você acha que posicionamento ou branding são conceitos de luxuosidade. Claro, quando a gente fala sobre branding, muitos exemplos que a gente costuma citar são, por exemplo, a marca Apple, ou a marca Microsoft, Nike, Rolex, Ferrari, Porsche. Por mais que muitas vezes o conceito de branding esteja ali associado a uma ideia de luxo, o uso do posicionamento de luxo pode ser um instrumento do branding, mas pode não ser. Na verdade, para o pequeno empreendedor, para a pequena empresa ou para a média empresa de médio porte, que não tem um nível de escala multinacional, por exemplo, o branding, na verdade, é até mais importante para ela do que para as grandes empresas. As grandes empresas já estão consolidadas, mas para o pequeno empreendedor ali, para o empreendedor de médio porte, ele ainda está brigando com muitos concorrentes que existem ao redor dele. E utilizar o branding para se diferenciar significa, basicamente, eliminar os concorrentes. Você deixa de ter concorrentes porque a sua marca passa a oferecer algo que os outros não oferecem. Falando parece bom demais para ser verdade, certo? Mas como é que você faz essa mágica acontecer então? Muito bem.
Então vamos entender de fato como posicionar a sua marca. Neste vídeo aqui eu ainda vou te ensinar como é feito o branding. Papel e caneta na mão, vamos começar a anotar o que você vai precisar fazer para que a sua empresa tenha um branding mais bem desenvolvido. A começar pela segmentação de mercado. Calma, eu vou te passar uma tarefa chata, uma lição de casa chata, mas vai valer a pena, confia em mim. Sim, é importante definir a segmentação de mercado e todos aqueles elementos empresariais que eu acredito que você já tenha. Missão, visão, valores, certo? Tudo isso bem montado. Se você ainda não tem, é claro, eu aconselho fortemente que você desenvolva esses projetos. Se você já é uma empresa na casa do faturamento de 500 mil mensais, acho que já passou da hora com certeza de ter ali uma missão, visão e valores todos bem definidos num documento. E bom, a segmentação de mercado não é necessariamente um nicho genérico, certo? Então, se você me falar, minha segmentação de mercado é alimentação, isso não é segmentação, né? Segmentação não é apenas um nicho, macro nicho, mas um grupo dentro desse nicho no qual você atende. Por exemplo, alimentação saudável para famílias. Aí eu vou considerar uma segmentação mais bem definida. Alimentação voltada para culinária oriental. Ok, aí já temos uma segmentação mais bem definida, entende? Então, basicamente é isso, certo? Definido uma segmentação aonde você está atuando, o mercado ou qual você quer explorar, você precisa definir as características do público-alvo deste mercado. De novo, tarefinha chata, dever de casa que a maioria considera chato, mas que vai valer a pena se você aplicar todo esse conceito. Defina características de público-alvo, que é muito importante, dados demográficos, faixa etária, gênero, se tem um gênero majoritário no qual você atende. Defina essas características, deixe elas todas muito bem definidas, porque o público-alvo é essencial para construir todo o processo de branding. A persona é um pouco diferente do público-alvo e também pode ser construída. Qual que é a diferença, basicamente, entre público-alvo e persona, certo? Persona, ela é um personagem fictício. Público-alvo são características gerais. Por exemplo, um público-alvo pode ser homens de 22 anos com interesses em esportes radicais. Existe mais ou menos um público-alvo. Uma persona, baseado nesse público-alvo, seria um personagem que representa o consumidor da marca. Daniel tem 21 anos e é fã de esportes com skate. Sei lá, estou inventando isso agora, tá? Então, é claro, a persona vai ter muito mais características do que isso, vai falar sobre diversos aspectos da vida dessa pessoa, mas é isso, a persona é um personagem com nome, com idade, com características próprias e pessoais, com aspirações, desejos, medos, angústias. Tô deixando aí uma matriz de persona para você usar como base para construir personas, porque também são muito úteis. Guilherme, o que eu vou fazer com essa persona? Quando você fizer campanhas publicitárias, quando você construir comunicações nas suas redes sociais, em vídeos, enfim, você vai utilizar essa persona como se você estivesse conversando com ela. Então, por exemplo, eu vou criar um texto aqui para o meu Instagram e vou descrever ali, vou criar uma descrição para um vídeo, por exemplo. Quando eu estiver escrevendo aquela descrição, eu vou pensar como se aquela descrição que eu estivesse fazendo estivesse sendo direcionada para essa persona. Então, vou utilizar uma linguagem que faça mais sentido para essa persona. Deu para entender? É para isso que ela serve. É uma regra engessada? Não, você pode utilizar isso quando você achar que deve, e se você achar que naquela situação não funcionou tão bem, se você achar que, sei lá, em um determinado contexto não faz sentido utilizar a persona, você não utiliza, tá tudo certo. Lembra que eu falei sobre identidade visual? Sim, construir identidade visual é importante dentro do processo de branding. Então, definir uma paleta de cores padronizada com 2 a 3 cores diferentes, definir uma tipografia própria com tipografia para textos, tipografia para títulos, tipografias estilizadas para pequenos detalhes também é importante. Lembre-se, dentro do branding, tudo é padronização, então não adianta usar determinadas cores em um momento e determinadas cores completamente diferentes em outro. Você precisa padronizar tudo, entregando sempre as mesmas cores nas suas comunicações, utilizando sempre padrões. O mesmo vale, claro, para tipografias, para elementos visuais, para linguagem, para o tom de linguagem, enfim. Então, como eu falei no início do vídeo, tudo é uma base estratégica e o branding acontece em 2 fases. A primeira fase é isso aqui que a gente fez agora, você definir certas características que moldam a sua marca. É claro que eu citei aqui algumas ferramentas que você vai utilizar
Mas o mais importante e o principal é você definir qual que é a mensagem que a sua marca passa. Esse é o centro de tudo, cara empreendedor. Sua marca, ela tem que se conectar com algo. Ela não pode ser uma marca que conversa com todo mundo, senão ela não vai conversar com ninguém. Essa que é a verdade. Você tem que passar uma mensagem para alguém. Só assim a sua marca vai ter uma personalidade própria. E é esse o objetivo do branding, desenvolver uma personalidade para sua marca como se ela fosse de fato única, como se ela fosse uma pessoa. Então defina uma mensagem, uma proposta de valor, defina o que faz a sua marca ser quem ela é. E baseado em tudo isso você vai ter então um documento pronto para orientar as direções das suas estratégias. Muito bem, é claro que você vai querer implementar tudo isso, então como eu falei, tem uma segunda fase onde você implementa todos esses conceitos no seu dia a dia, dentro das suas comunicações, conforme você vai alcançando novas pessoas. E é por isso que no final deste vídeo aqui eu estou deixando um outro vídeo que eu falei somente sobre alcance e nutrição de públicos, ou seja, o processo em que você se comunica com novas pessoas para você fazer mais clientes. Então no final desse vídeo, clica no próximo vídeo, porque a partir deste conhecimento que a gente desenvolveu aqui, você já vai estar muito mais preparado para aplicar os conceitos que eu estou explicando no meu próximo vídeo, certo? Muito bem, esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado, espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer sobre o tema, e é claro, qualquer dúvida, sugestão ou feedback pode comentar aqui embaixo, ou me mandar uma mensagem em minhas redes sociais, aí eu estou sempre aberto para conversar, certo? Muito obrigado por ficar até aqui e bora para cima, empreendedor!